Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Vai rezando isso. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quando você vai sentando, vamos sentando. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Irmãos, foi profetizado pelo irmão da música que ele nos fez uma pergunta de como nós estávamos. E ele disse: se você está ruim, não tem problema, porque você não vai sair daqui mesmo. Isso é uma verdade, isso é profético. Você não vai sair daqui mesmo. No direcionamento aos irmãos servos, salientaram nesse dia a palavra de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, onde vai narrar, não precisa pegar não, onde vai narrar a passagem de Paulo e Silas estavam na prisão, depois de serem açoitados, eles são presos, estão com os pés, mãos atados. E vai dizer a Santa Palavra que, de repente, houve um terremoto. E eles foram libertos. Houve um terremoto que os grilhões se romperam, as portas se abriram e eles foram libertos. Olha para mim aqui. E a gente gosta desse tipo de passagem, sim ou não? Terremoto é com nós mesmo. Renovação carismática católica. Terremoto quer dizer ação de Deus. Os irmãos estavam presos, houve um terremoto, ou seja, houve uma ação de Deus ali, que mudou toda a circunstância. As portas se abriram, como vai dizer a palavra, os grilhões se soltaram e eles ficaram livres. Amém? Só que antes de acontecer esse fato extraordinário, houve outras coisas. O capítulo 16 não é só isso. Para se chegar nesse terremoto, foi necessário uma postura fundamental desses homens. Eles foram perseverantes em Deus, eles foram perseverantes na oração. Quer experimentar a graça de Deus, meu irmão, minha irmã? Quer sentir um terremoto de Deus na sua vida? Sim ou não? Quem quer? Davi?
Quer experimentar? O pessoal lá de Santo Agostinho respondeu mais alto que vocês. Querem experimentar um terremoto de Deus na vida de vocês, sim ou não? Sim! Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, se você tomar para si o ensinamento que Moisés vai nos dar, você vai passar a experimentar sempre as graças de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus. Abre lá comigo em Êxodo, capítulo 17, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Amém? Todo mundo achou? Êxodo capítulo 17, versículo 8. O título é A Vitória sobre Amaleque. Repitam comigo. A vitória sobre Amaleque. Nos diz assim a passagem: Amaleque veio atacar o povo de Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como que se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por debaixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos, um de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. Josué então derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. Essa é para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijinho na palavra. Irmãos, os israelitas venceram milagrosamente esta batalha. E por que eu digo que eles venceram milagrosamente essa batalha? Porque o número do exército de Amaleque era 1000 vezes maior do que o número dos israelitas. 1000 vezes. 1000 vezes maior do que o povo dos israelitas. E por isso que eu digo milagrosamente, porque tinha tudo para dar ruim. Quem olhava da planície, o povo de Israel e o exército, lá na frente o exército de Amaleque, diziam para si: vai dar ruim. Esse negócio não vai prestar. Os israelitas olhavam para os outros e diziam: vai dar ruim. Diga aí para o seu irmão: vai dar ruim. Fala, gente. Porque um exército era 1000 vezes maior do que o povo dos israelitas. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu, você, na nossa vida, a gente olha para a circunstância, para tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta e diz para nós mesmos: vai dar ruim. Quantas vezes você já disse isso para você, marido? Muitas, né? Quantas vezes a gente olha para esse exército que vem e nos pressiona, e Amaleque aqui é a personificação do demônio.
é o mal, a personificação do mal que queria pôr fim ao povo de Deus. E veio com tamanha força para cima do povo de Deus. E com certeza ali muitos homens e mulheres olhavam e diziam, vai dar ruim. Como muitas vezes a gente diz a nós mesmos. Quantas vezes você até acordou, né? Estava aquele sol maravilhoso, mas você viu um dia cinza, triste, e no seu coração você afirmava que vai dar ruim. É interessante que quando a gente está com esse coração ruim, vamos dizer assim, a gente chega até a convencer as pessoas, né? A pessoa às vezes está alegre, você chega com esse coração apodrecido e fala, vai dar ruim, acaba que convencendo a pessoa, e a pessoa não é que vai dar ruim mesmo. Mas veja, diante desse cenário, algo nos salta aos olhos aqui. Vejam a postura de Moisés. E para você que quer receber bênção, para você que quer experimentar o terremoto de Deus, você precisa ter essa postura que Moisés teve diante das tribulações, diante das dificuldades. O que fez Moisés diante desse exército numeroso? O que fez Moisés? Os primeiros versículos. Moisés falou, escolhe aí uns homens que vai combater Amaleque. Moisés não se intimidou com o tamanho do exército. Ele falou, agruma aí os homens e vai combater Amaleque. E essa é a primeira postura que a gente precisa ter, meu irmão e minha irmã, para a gente alcançar as graças de Deus na nossa vida. Esse é o primeiro ensinamento, ter essa postura, sabe, diante das nossas tribulações, não ficar cabisbaixos, mas sim, sabendo do Deus que temos a nosso favor, se levantar e ir combater Amaleque. Aquele e aquela que quer experimentar das graças de Deus, precisa ser um povo que age, um povo que se levanta, que vai em ação. Amém? Eu contei isso uma vez lá no meu grupo, vocês entenderam o que quer dizer. Eu tenho uma amiga que ela quer arrumar namorado. Aí ela fica rezando, né? Mas ela não age, ela não vai numa quermesse, né? Não põe no cabelo, sabe? Precisa agir sim ou não? Às vezes a pessoa quer um emprego, está pedindo um emprego para Deus, mas não manda um currículo, não acorda cedo, né? Quer experimentar as graças de Deus, meu irmão, minha irmã? Diante do desemprego, que é um grande exército, sim ou não? Você vai ficar prostrado, você vai ser derrotado. Então, diante do grande exército que se levanta, a primeira atitude que a gente precisa ter é se levantar e agir, sabendo que nós temos um Deus poderoso por nós. É claro que humanamente Moisés olhou para aquele exército e falou assim, mas eu tenho um Deus. Então escolhe aí alguns homens e vai combater Amaleque. Amém? Então fala isso para o seu irmão, você precisa primeiramente agir. Tira essa capa de derrotado. Tira essa capa de derrotado, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes, né, diante da situação, né? Me lembrei de Davi agora. Vem aquele gigante, aí logo você já se reveste da capa de derrotado, de derrotada. Tira essa capa de derrotado. Em nome de Jesus. Fala para você primeiro, eu tiro essa capa de derrotado. Eu tiro essa capa. Bate no coração, eu tiro essa capa de derrotado. Agora fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Tira essa capa de derrotado da sua vida, irmão. Tira. Irmãos, ninguém está livre das lutas, sim ou não? Ninguém está.
Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco, pode ser gordo, pode ser magro. As dificuldades sempre vêm. Sempre vêm. Ninguém está isento, né? O próprio Senhor vai dizer, né? Nesse mundo havereis de ter tribulação. Então a luta sempre vem, meu irmão, minha irmã. E Moisés mostra que diante desse grande problema, né? Diante dessa grande dificuldade, o primeiro passo para ele alcançar a vitória era o agir. Ele tinha que ir de frente, combater de frente esse grande exército que se levantava contra ele. Então, ele se colocou em ação. Sabe, por maior que seja o seu problema, por maior que seja a situação que esteja até te submergindo, a imagem que me vem do mar te submergindo, por maior que sejam as ondas que têm vindo sobre a sua vida, você precisa nadar, amém? A onda vem em cima de você, se você ficar quieto, você vai afogar. Você precisa se mexer, se mover, senão vai dar ruim mesmo. Êxodo capítulo 17, versículo 8, não precisa pegar não. Vou lembrar o que a gente leu. Versículo 9, vai dizer assim: Moisés disse a Josué: escolhe homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Presta atenção aqui, irmãos. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam a colina, enquanto Moisés tinha as suas mãos levantadas, Israel vencia. Mas logo que ele abaixava as suas mãos, Amaleque triunfava. O que quer dizer mãos levantadas, irmãos? O próprio Moisés já disse, né? Ele subiu ao monte para se colocar em oração. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, aquele pequeno exército de Deus vencia o grande exército. A hora que Moisés cansava, baixava a mão, o grande exército se voltava e vencia o povo de Deus. Essa é a segunda lição. Você precisa, depois do agir, de se levantar, claro, porque você precisa voltar seu coração para Deus, você precisa entrar em oração, porque senão o seu agir vai ser você, né? Eu estou falando não do agir você, né? Eu faço, eu posso, eu aconteço, mas você se levantar e já colocar esse agir debaixo de Deus, vamos dizer assim. Então, meu irmão e minha irmã, a segunda lição que Moisés nos dá, para você que quer experimentar da graça de Deus é: não faça nada sem Deus. Não faça nada sem oração. Não faça nada sem Deus, não faça nada sem oração. Senão vai dar? Vai dar. Não escutei. Senão vai dar? Irmãos, por mais que seja uma situação boa, algo bom que você vai fazer, não faça sem oração jamais, senão vai dar ruim. Eu quero dar um breve testemunho do meu grupo de oração. Eu fiquei lá, vou dizer assim para você entender, eu fiquei lá quase que 1 ano e meio sozinho, tocando lá. Eu vivia desesperado na rua procurando servo. Na fila do açougue, na fila do pão, não podia ver um servo, vamos lá ajudar. E muitos prometiam que iam, aí no final não ia nada e foi. Eu vou falar para vocês, eu estive um beicinho de purga para largar tudo, né? E fui. Mas é isso que o Espírito Santo, um dia a gente rezando lá, o Espírito Santo colocou no meu coração e falou: você está fazendo tudo errado. Você está fazendo as coisas segundo você está agindo segundo os seus impulsos, na sua vontade, não está fazendo nada debaixo da oração. Aí foi uma moção, enquanto a gente estava rezando lá, eu e os irmãos, aí eu peguei um microfone, não sei se o Joaquim estava lá,
Peguei o microfone, a gente colocou aos pés de Nossa Senhora e começou a rezar. Falei, Nossa Senhora, nós te consagramos todos os irmãos e irmãs que esse grupo necessita para servir aqui. E a gente começou a rezar assim. Eu estou contando isso porque ontem lá no meu grupo eu fiquei emocionado. Depois de quase 2 anos, foi o primeiro grupo que eu só dei recado lá. Antes eu tinha que pregar, eu cantava, coitado, os irmãos, eu dançava, eu ficava na acolhida, corria para rezar o terço. E eu fiquei emocionado que eu só dei recado. Porque teve um que pregou, um que cantou, um que rezou o terço. Eu fiz as contas lá, a gente estava em 7 servos. Mas não por mérito meu, mérito da oração. Foi tudo feito na oração. Depois que a gente começou a rezar, pedindo servos, eu não chamei mais ninguém, o povo foi aparecendo. Inclusive apareceu uma irmã lá de Claraval. Eu até falei para a Cristina, agora nós não pode faltar, a irmã vem lá de Claraval toda segunda-feira, então nós temos que... Então você veja, irmão, não faça nada sem oração, por mais que seja algo bom, senão vai dar ruim. Então você imagina, então aí Moisés se coloca, na oração, e como a palavra vai dizer, quando ele estava com a mão levantada, orando, o exército de Deus pequenino vencia o grande exército. Mas aí quando ele se fatigava, baixava as mãos, o exército do mal vencia. Então é uma grande lição para nós. Daqui a pouco eu quero chegar na atitude de Arão e Hur. Mas eu queria falar com você também sobre um chamado que Deus tem para nós, nessa questão de Moisés. Quem era Moisés na fila do pão? Quem era Moisés em meio a esse povo? Senão um sinal de Deus, verdade ou não é? Moisés em muito guiou, Moisés foi designado por Deus para guiar aquele povo. Então Moisés era um sinal de Deus. Eu não sei aonde você está, mas eu sei que muitos irmãos aqui estão em casamentos, em namoros, nos trabalhos, enfim. Você já parou para pensar que Deus te colocou nesse lugar, nessa situação, para você ser o Moisés aí? Talvez esse lugar que você está indo de mal a pior, verdade ou não é? Esse dia uma irmã falou, nossa, meu marido é um traste. Eu falei, você é Moisés, reza para ele, para esse traste se converter. Não fica perdendo tempo não. Às vezes seu serviço está assim, de cabeça para baixo, O que você tem feito? Levanta suas mãos, meu irmão, minha irmã. Às vezes você tem sentido que o seu casamento, a sua família está indo de água abaixo, que fala. Levanta suas mãos e ora. Você vai ver a vitória de Deus. Lá no meu trabalho, eu já partilhei aqui, são tantas emoções no meu trabalho, e no meu trabalho, o meu turno era o pior, sabe? Tudo de ruim era o meu turno, tudo de ruim, tudo exemplo de ruim era o meu turno. E um dia eu conversando com Deus, falei, não, Senhor, isso aqui tem que mudar. Porque eu tenho no meu coração que quando um homem ou uma mulher de Deus chega num lugar, aquele ambiente tem que mudar, sim ou não? Porque a gente carrega a luz de Cristo, verdade ou não é? Ontem a gente partilhava no nosso grupo, sal da terra, luz do mundo. E onde uma luz entra, a treva tem que ir embora, é assim ou não é? Onde o sal chega, o negócio tem que temperar, não é assim? E eu com essa convicção no meu coração, falei, não, eu não sou um homem da igreja. Esse turno aqui vai ter que ir. Eu chego e Deus chega comigo. É assim ou não é? É assim, gente? Essa é em casa. Se você não tem essa convicção, você passa a ter. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, está em comunhão com Deus, se você entra num lugar que há a treva tem que vazar fora. Porque onde há treva e chega alguém iluminado, alguém de Deus, a treva ali não pode permanecer. Se permanecer, alguma coisa está errada. Fala para o seu irmão, sua irmã. Se a treva permanece onde você está, alguma coisa está errada. E não é que a pessoa está lá, não, alguma coisa está errada com você, viu? Alguma coisa está errada com você.
E eu agarrei a rezar lá no meu turno. E um dia eu tive um sonho, né? Indo para o meu trabalho, eu vou de ônibus. Eu sonhei que estava invadindo uns homens lá e quando eu acordei eu tive discernimento. Falei, não, eu tenho que agarrar com o Espírito Santo, né, e pedir para mudar. E fui pedir meu irmão e minha irmã para mudar. Hoje, o nosso grupo, essa semana passada teve reunião. Do pior, nosso grupo agora é o melhor, é o exemplo. Tudo isso pela força da oração. Tudo isso porque eu chego lá, eu faço o sinal da cruz, já repreendo as forças malignas, vai embora que eu estou chegando, é desse jeito que eu falo. Vai embora que está chegando eu, Nossa Senhora, meu anjo da guarda, aí eu já chamo São Miguel Arcanjo, São Rafael, já chamo tudo quanto é santo, Santa Marta, São Mateus, né? Você faz assim nos lugares que você chega? Não, está bancando o povo, está bancando o besta. Vem, vamos entrar, principalmente naqueles lugares terríveis. Nossa Senhora, vai na frente e vai controlando aí, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não dou conta. E hoje, como eu disse, o pior turno é o turno exemplo. É o turno exemplo. Quer que seu casamento se torne exemplo da sua rua, sim ou não? Pede para Deus, sabe? Reza nessa situação. Reza nesse sentido, irmão. Quer ser o melhor da sua turma, do seu trabalho? Reza. Aí, irmãos, vem aqui para finalizar uma situação que eu quero também colocar no seu coração, né? Satanás não quer que você experimente das graças de Deus. Satanás não quer que você experimente do terremoto de Deus, dessas bênçãos de Deus. Por isso ele tem semeado no nosso coração que você não precisa participar da igreja. Tem semeado no nosso coração que você não precisa do irmão, que você não precisa da irmã. Que você se fechar no seu quarto e rezar a Deus basta. Que você não precisa ir na Santa Missa. Você não precisa vir num grupo de oração, num terço, na adoração. Satanás tem semeado isso no coração de nós católicos, e muitos de nós têm acolhido essa aberração. E aqueles que têm acolhido, aqueles que têm se sujeitado a essa pregação satânica, têm ficado sem experimentar a graça. Aí fala, a minha vida está tão ruim, pai. Também. E veja, a gente vê aqui o exemplo na palavra. Sozinho a gente não consegue, meu irmão, minha irmã. Sozinho a gente não dá conta. Às vezes é tamanho o exército na sua vida que você vai precisar dos irmãos. Veja, Moisés levantava a mão, como a palavra vai dizer, aí o exército de Deus... Ixi, morreu todo mundo. Ressuscita, Jesus. Moisés levantava a mão e o exército de Deus descia. E quando a mão de Moisés abaixava, o exército de Amaleque descia, derrotava o povo de Deus. Aí só que a mão fadiga. Cansa, não cansa? Lutar. Cansa, não cansa, irmãos? Também não vou ser hipócrita aqui de dizer aqui para você, fica firme. Esses dias saiu uma palavra lá no nosso grupo, né? Os irmãos falaram, fica com os olhos fixos no Senhor. É fácil falar, mas é difícil executar. É fácil falar, fica com os olhos fixos no Senhor, mas executar é dificílimo. Aí eu não vou ser hipócrita de dizer que fica firme em Deus. Eu tenho que te dizer isso, a mensagem está dizendo isso, fica firme em Deus. Mas eu tenho que dizer para você, ser verdadeiro, dizer que não é fácil. E que você vai conseguir, meu irmão, minha irmã, vencer com a ajuda do irmão, da irmã. Veja que Moisés baixava o braço, perdia, aí ele levantava, ganhava. Aí eis que os irmãos, Arão e Hur, tiveram a ideia, foram lá, puseram
Imagina que fizeram uma... Se fosse nós iam pegar uma escola e pôr aqui, né? Pegar o pau. Mas eles puseram as pedras aqui, de forma que a mão de Moisés ficou em pé. Ficou até o pôr do sol e o Josué venceu os amalequitas a fio da espada. Se não fosse Arão e Hur, não tinha tido vitória. Quantas vezes, né? O Paulo é testemunho aqui. Eu experimentei muitas vitórias através da mão do Paulo, da Belícia. Eu experimentei muitas vitórias através dos irmãos. Porque sozinho eu não dou conta. Tem luta, meu irmão, minha irmã, que você sozinho vai dar conta. Vai bater no peito assim. Pense. Mas tem lutas que sozinho você não vai dar conta. Por isso eu estou dizendo para você, não deixe essa mensagem satânica entrar no seu coração, que você não precisa de uma comunidade. Você precisa. Fala para o irmão, você precisa de uma comunidade. É interessante que o Senhor vai pôr irmãos de santidade, não vai? O Senhor vai pôr irmãos para nos ajudar, para nos acompanhar. De repente você está naquele dia baixo astral, e o irmão te mandando mensagem, te liga. Esse é o seu Arão, esse é o seu Hur. Esse é o seu Arão, esse é o seu Hur. Então, irmãos, é claro. Aí eu volto lá na passagem com os irmãos mandados de Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas na prisão. Eles tinham levado açoites, foram presos, e lá, mesmo presos, castigados, eles continuavam louvando a Deus. Eles louvavam a Deus, os dois foram louvando a Deus, ou seja, permaneceram na oração. E por causa que permaneceram na oração, experimentaram a graça de Deus. Então você tem duas opções nessa noite. Moisés, Paulo, Silas nos ensina duas opções diante das dificuldades da sua vida. Ou você fica borocochô, como diz a mulher de Jó, abandona Deus e morre. A mulher de Jó também é terrível. E Jó, naquela dificuldade, ela chega, abandona Deus e morre. Acaba com tudo, fecha a porta. Ou você abandona Deus e morre, ou você levanta, persevera na oração, experimenta das graças. Quer experimentar da graça, irmão?